Miqueias capítulo 6. Nós vamos terminar esse capítulo seguindo a partir do versículo 9 até o versículo 16. Quero apenas relembrar alguns pontos que nós vimos na semana passada. Quero iniciar por uma correção que eu preciso fazer. Na semana passada, quando eu fui citar o contexto, como eu estava estudando os dois livros que nós acabamos de ver aqui, Malaquias, e daí começamos Miqueias, eu citei para vocês a datação de Malaquias. Eu percebi assistindo o vídeo depois que eu datei erradamente, quero corrigir. A datação de Miqueias, a profecia de Miqueias, ela foi proferida em 740, 750 a.C. e não, como eu falei na semana passada, em 600. 600 nós já estamos lá no período de Daniel já, do exílio babilônico, e Miqueias falou antes disso. Miqueias ele profetizou junto com Isaías, né? As profecias de Miqueias, foram contemporâneas, essa é a palavra. As profecias de Miqueias foram dirigidas a Israel e Judá, e Isaías profetizou mais diretamente ao povo de Judá. Tá? Então, só fazendo essa correção aí, eu coloquei Miqueias 100 anos para frente do que ele realmente estava. Tá? Mas relembrando aí o que nós falamos na semana passada, lembra, nós estamos numa profecia, Deus está, através de Miqueias, julgando a nação por causa dos vários desvios que estavam acontecendo lá, desde a idolatria do povo, a frieza, a falsificação do culto, os problemas fora da esfera religiosa, na esfera da vida, em todas as outras áreas, desde o governo, as relações civis, todas elas estavam corrompidas, estavam maculadas, né? Havia uma deterioração generalizada em Israel e em Judá, ao ponto de que a grande confiança do coração deles deixou de estar em Deus e passou a estar nos próprios muros da cidade. Então a riqueza deles passou a ser para o coração deles o seu maior tesouro. O povo que sempre tinha confiado em Deus e sempre tinha recebido das mãos de Deus o cuidado, o sustento, o próprio povo que foi alimentado por Deus diariamente, quando este povo foi trazido do Egito para a Palestina, para a terra de Canaã, esse povo que em outro tempo tinha confiado inteiramente no Senhor, ao ponto de esperar diariamente o sustento das mãos de Deus, que viu Deus fazendo coisas extraordinárias, agora confiava nas suas próprias forças. E pior do que isso, antes eles obedeciam aquilo que eles receberam como orientação de Deus, ou pelo menos se dedicavam com empenho a isso. E agora não. Agora eles realizam um culto para, em tese ou teoricamente, satisfazer a Deus, mas eles levam a vida deles do jeito que eles bem entendem. E aí Miqueias os chama a uma correção. É interessante que o centro da mensagem está exatamente no capítulo 6, onde nós estamos. O versículo 8 é considerado o versículo central das profecias de Miqueias. Se aquele povo tinha se desviado, mas eles continuavam prestando culto, o que tinha acontecido com o culto deles? O culto deles tinha deixado de ser um culto do coração e passou a ser apenas um culto externo, um culto de aparente piedade. E então aquilo que eles consideravam espiritualidade, na realidade não era. Era apenas uma casca, uma capa, uma máscara de fé, de piedade, de culto, de reverência. Porque o coração deles não estava reverente, o coração deles não era humilde, o coração deles não estava em Deus, mas estava nas próprias coisas deles, né? E então Deus vai corrigir isso. Todos os capítulos começam com uma acusação de Deus e apresentam uma penalidade, o castigo de Deus. E a partir do capítulo 4, você tem a imagem messiânica, porque a partir do capítulo 4, todas as vezes que Deus anuncia uma ofensa, faz uma acusação, anuncia o castigo e faz a promessa de uma redenção através do Redentor, através do Messias. No capítulo 6, o que nós encontramos é uma acusação,
e Deus fala o que é que no fundo ele esperava daquele povo. O que ele queria, o que ele continua querendo, e nós podemos fazer essa aplicação para nós, e o que Deus quer de nós, afinal de contas. E isso é resumido nessas 3 frases que nós estudamos na semana passada, né? Que pratiques a justiça, que seja misericordioso, que você ande exercendo a misericórdia, e que você seja humilde diante de Deus. Se tivermos que resumir toda a mensagem de Miqueias, a mensagem de Miqueias é essa: qual é a verdadeira espiritualidade? Quando é que eu estou fazendo o que Deus requer de mim? Quando eu pratico a justiça, e praticar a justiça é se dedicar ao máximo em cumprir todos os preceitos como Deus os entregou a nós. Que pratiques a misericórdia é que você trate os outros com a mesma graça com que Deus tem te tratado. Que você exerça essa misericórdia para com os homens. E isso, uma vez que você anda praticando a misericórdia, você não vai incorrer nos erros que nós vamos ver a partir do versículo 9. Quem é misericordioso não tenta dar rasteira nos outros, que é o que acontece a partir do versículo 9 aqui. E que andes humildemente diante do Senhor, ou seja, que você se ponha no seu devido lugar, que você saiba, lembre sempre quem é você. Então, nós encerramos aqui na semana passada falando sobre isso. Deus não quer que Deus não quer um exercício meticuloso dos cerimoniais que Ele estabeleceu no Antigo Testamento, e nesse caso aqui, eles ainda estavam vivendo naquela esperança de um Redentor, mas tinham um rito para cumprir, um rito que apontava para Cristo. E então esse rito não só funcionava como um meio de culto deles, mas também o que alimentava a esperança deles, né? O que nós temos hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia, é a expressão da nossa fé e algo que nos relembra de onde está ancorada a nossa esperança, que é em Cristo Jesus. Lá, o exercício daqueles cerimoniais de sacrifícios, eles serviam para mostrar aonde eles deveriam colocar a esperança futura deles, que era no Messias que viria. Então, o que Deus está dizendo através de Miqueias para eles é que eles cumprissem aqueles ritos, mas não adiantava nada. Se você voltar um versículo para cima aí, o versículo 6 e o 7, você vai ver, Deus quer não é um exercício frio, sistemático, externo, de um cumprimento de cerimoniais, quando o seu coração não está naquilo que você está fazendo. Então o versículo 6, olha, mesmo que você cumpra os ritos como foi ordenado lá em Levítico, cada um deles, se o seu coração não estiver naquilo, isso é inútil. E aí o versículo 7 parece que está falando de alguma coisa meio pagã. Ainda que você traga lá rebanhos e rebanhos, e ainda que você traga ribeiros de azeite e ofereça a Deus, isso também não vai contentar Deus, porque não é a quantidade, mas é o coração, é a qualidade do que você está fazendo. Culto hoje continua sendo assim. Não adianta você ter um rigor absolutamente sério, com todos os pré-requisitos que você vai encontrar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para a sua adoração, se você estiver simplesmente cumprindo mecanicamente um rito. Se o seu coração não estiver nisso, se você não estiver fazendo algo, não apenas de corpo, mas se você não estiver fazendo algo que seja em espírito e em verdade, que envolva todo o seu ser, isso não tem valor diante de Deus. E aí o Novo Testamento obviamente vai acrescentar uma série de itens nisso, né? Que essa adoração ela precisa ser feita através da mediação de Cristo Jesus, tal. Mas esse não é o ponto. O ponto para nós é que o que Deus espera do seu povo é algo simples, mas é algo que envolve o coração. Ele envolve que você se dedique com toda a sua alma em praticar a justiça que Deus mesmo estabeleceu para que nós vivêssemos. Lei civil, lei moral, lei cerimonial se cumpriu em Cristo Jesus, mas eu tenho o Evangelho que me dá um modelo de como eu devo viver, imitando o Senhor Jesus, ok? E que eu viva com misericórdia, que eu seja misericordioso, porque automaticamente fazendo isso eu estou anunciando a obra de Deus, especialmente a obra de Cristo, e que eu me ponha no meu devido lugar. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje o texto continua com uma denúncia, e essa denúncia ela seria muito interessante, ou seria muito mais interessante para nós, ou talvez até mais contundente, se nós tivéssemos uma sociedade de comerciantes, né? Se nós tivéssemos aqui uma grande porcentagem entre vocês de comerciantes,
Não é a nossa realidade. Nossa igreja, ela é predominantemente de funcionários. Funcionários, muitos funcionários públicos e alguns empresários. E no ramo do comércio, nós temos pouca gente que trabalha no varejo, né? Mas estas acusações aqui, elas vão tomar como foco quem está comercializando alguma coisa, mas isso tem a ver com todos nós, porque tem a ver com conduta de falsificação, conduta de tentar levar vantagem no que você faz. E a acusação era essa: Israel, o povo de Judá, estava vivendo uma vida de corrupção moral, inclusive nos seus negócios. Não era só uma falsificação da adoração a Deus, era uma falsificação nas relações também, inclusive nas relações comerciais. E é isso que o texto vai falar. Deixa eu ler mais uma vez, nós lemos no início, eu quero fazer a leitura novamente disso, a partir do versículo 9. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observastes os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Bom, vamos por partes. Veja só, acusação. Só que a acusação começa de uma maneira muito interessante. Se você olhar todos os capítulos, sempre a acusação começa com ouvi. Ouvi. Ou seja, presta atenção, fique atento ao que eu vou dizer. Nessa daqui, o Senhor fala através de Miqueias: a voz do Senhor clama à cidade. Ou seja, Deus está falando com a cidade. E se vocês tiverem sabedoria, vocês deveriam temer o nome de quem está citando vocês. Ou seja, se vocês tiverem um pingo de juízo, prestem atenção, porque quem está falando com vocês é Deus. Isso daqui por si só dá uma grande mensagem para nós. Porque nós ouvimos muita gente, inclusive muita gente até chamando a atenção nossa. Mas o problema fica muito sério mesmo quando não é um ser humano que está chamando sua atenção. Não é um soldado, não é um juiz, né? Não é um presidente. E até no nosso país essas figuras estão bem maculadas. Não é o rei. A quem está chamando a sua atenção, quem está falando para você ouvir, é Deus. Quem está falando conosco é Deus. Eu deveria parar tudo. Aqui se para tudo. Aqui eu paro de ouvir outras coisas. Aqui o meu celular desliga. Aqui as minhas outras preocupações, elas deixam de ser grandes. É uma coisa muito interessante, que nós paramos a atenção quando o que nós tememos se dirige a nós. É igual filho. Filho está fazendo bagunça, está fazendo algazarra com todo mundo, e um fala, e outro fala, e um adulto fala, mas aquele pai severo, quando ele olha ou diz aquela frase terrível: nós precisamos conversar, o que acontece? Essa criança não ouve mais ninguém. Se ela for uma criança que honra o pai dela, ela não vai conseguir ouvir mais ninguém.
e ainda que leve 3, 4, 5, 10 horas para o pai conversar com ela, aquelas 10 horas o mundo acabou. É mais ou menos o que acontece quando o marido está fora e a mulher liga: quando você chegar nós vamos conversar. É mais ou menos o que acontece. Acabou, não dá para pensar em mais nada. Quando aquilo que nós tememos fala conosco, tudo para. E é essa ideia de Miqueias aqui. Miqueias está dizendo assim: ouvi, a mensagem do Senhor. O Senhor vai falar com vocês. Se vocês tiverem um pingo de sabedoria, vocês deveriam temer quem está falando com vocês. Ou seja, é para todo mundo parar. Agora chegou a hora de parar. E qual que é a acusação? O que o Senhor tem para falar com esse povo? Versículo 10: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Está dizendo assim: olha, as coisas que vocês têm aí, as coisas que vocês estão cultivando, o resultado dessa vida licenciosa, dessas relações infames de vocês, corruptas, destes ganhos corruptos de vocês, estão guardados aí? Então se prepara. Estou fazendo um link lá com o que está a partir do versículo 14. Então se prepara, porque esse negócio não vai ficar assim não. O rico está deitado confortavelmente, os ímpios estão aí confortáveis. E aqui quando ele cita ímpios, é interessante porque é o povo do Senhor, mas da maneira como está sendo posto aqui, todos estão sendo considerados ímpios, desde que sejam pessoas que estão acumulando bens de forma ilícita, de forma imprópria. Está dizendo assim: o resultado destes ganhos aí, com a balança mentirosa, eles estão nas casas de vocês? Então se prepare, eu tenho uma péssima notícia. E aí qual que é a notícia? Ele vem, versículo 11: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Vocês acham mesmo que eu vou deixar passar em branco o que vocês estão fazendo com essas balanças falsas de vocês? Com essas bolsas que estão furadas, essas bolsas que roubam no peso? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui passar um tempo com o meu avô, fiquei morando lá com ele quase um ano. Minha mãe foi morar com meu avô materno, e nós ficamos lá. E meu avô foi comerciante, fez uma série de coisas. Na casa dele tinha uma balança daquelas com pezinho, né? Uma das coisas que a gente mais gostava de brincar era com aqueles pezinhos. Toda criança gosta disso, né? Um dia meu avô estava lá e falou assim: olha, eu não vou falar o apelido que ele me chamava, né? Mas ele: ô Wesley, deixa eu ensinar para você como que você faz para ninguém roubar você no peso. E eu nunca esqueci essa lição. Uma pena que a balança agora é diferente, não tem mais jeito da gente conferir, não daquela maneira como ele me ensinou. Ele falou assim: pega 2 pezinhos aí de meio quilo. Aí tinha lá os pezinhos de meio quilo. Você põe um de cada lado. A balança tem que ficar igual. Porque se lá embaixo daí tem um botãozinho que você regula. Se tiver uma regulagem lá que o comerciante estiver tentando roubar, na hora que você colocar os 2 pesos iguais, a balança vai pender para um lado. Ela não pode pender para um lado, porque os 2 pesos são iguais. Eu nunca esqueci. Uma pena que as balanças mudaram, mas ficou lá, guardado na minha mente. E essa aqui essa imagem que Deus está apresentando. As balanças de vocês, elas não conferem, elas não batem, elas estão roubando para vocês. Nós não usamos balanças, irmãos. Nós não usamos esse tipo de mecanismo. E se você não é comerciante, e se você não comercializa nada que é vendido por quilo, então você não tem esse problema. Mas será que são só as balanças que nós mexemos para funcionarem a nosso favor? Tem um primo meu que ele trabalhou com uma reciclagem lá em São Paulo, antes de casar. E ele disse que uma das coisas mais ridículas que aconteciam lá é que às vezes chegavam vendedores de papel, né, catadores de papel chegavam e eles traziam papel e você olhava por fora, estava sequinho, mas eles tinham uma jogada. Antes de fazer as amarrações, eles colocavam coisas lá no meio, ou às vezes água, mas colocava água no meio e fechava o papelão. Para quê? Para ganhar 100 gramas, 200 gramas. Eu falo: mas você está trabalhando com aquilo ali todo dia? Quando põe lá,
pelo volume que você enxerga, mais ou menos você já percebe que tem coisa errada. Aí ele fala assim, olha, e às vezes eu me deixo enganar, porque às vezes chega uma senhora aqui, eu já vi chegar senhoras aqui, cabelo branco, que nem deveria estar fazendo um serviço desse, mas por algum motivo precisa. E eu vejo, está na cara que tem alguma coisa ali no meio. Mas eu fico com vergonha. Imagine eu desmascarar uma pessoa que dá para ser minha avó. Não dá. E aí passa. Então é água no papel, é água no feijão, seja lá o que for. O problema é que Deus não tem por inocente quem tenta levar vantagem, falsificando alguma coisa, né? Isso vai desde, uma vez eu usei o texto de Oséias, que é um texto correlato com esse daí, para falar com os adolescentes sobre cola na escola. Ah, cola, não, mas cola, eu tô me apropriando de um conhecimento que não está dentro de mim. E na hora da prova eu tenho que dar prova de um conhecimento que está comigo, não alguma coisa que eu tirei de alguém. Então eu estou pecando contra mim, estou pecando contra a escola, estou cometendo um crime. Por quê? Porque eu estou falsificando alguma coisa. E falsificação, ela vai desde o peso na balança a qualquer outra área na vida da gente, desde que aquilo que a gente está fazendo não seja algo que seja transparente, lícito, verdadeiro. E aqui, especialmente, Deus está condenando as práticas comerciais ilícitas. Mas se vocês lembrarem das mensagens do texto de Miqueias desde o capítulo 1, ele vai mostrar que não são só essas práticas no comércio. Era desde o gado que era trazido para oferecer em holocausto. E se você lembra do texto de Malaquias que nós estudamos? Lá em Malaquias, eles traziam animais deficientes, ou animais machucados. E aí eles pagavam a propina lá para o sacerdote fazer vistas grossas para o animal. Veja que coisa absurda. Eu posso até fazer vistas grossas para os animais, mas e Deus? Deus faz? Então, o que está sendo denunciado aqui é o mesmo que nós já vimos denúncia em outros capítulos e livros. São relações corrompidas. E especialmente aqui, relações corrompidas para levar vantagem e enriquecer ilicitamente. Então a mensagem desta segunda parte é contra todo aquele que enriquece ilicitamente. Viu? Você pode iludir, enganar, você pode levar vantagem durante meses, anos, talvez décadas. Uma hora, Deus vai chegar em você. São os dois primeiros versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Ah, ainda está lá na casa do ímpio? Aquilo que ele adquiriu ilicitamente está lá? Vocês acham que eu poderia esquecer da balança falsa? Aí Deus está dizendo assim, eu sou um Deus justo, eu vou deixar isso? Ah, mas é o povo de Deus. É o povo de Deus, mas a balança é falsa. Não tem essa. Tá aí, o Elieber falou, não queria falar a palavra, imposto. E olha, como é duro, estava comentando com o Hugo. Esse ano que passou eu paguei o dobro de imposto do que eu paguei em 2013. E vou restituir a metade do que eu restituí em 2013. É duro. Mas eu não posso ter balança falsa. Dói na alma você perder mais de um mês de salário. E ainda mais vendo esse governo como está. E daí a gente imagina onde esse dinheiro vai parar. Mas eu não posso ter balança falsa. Por quê? Porque se a minha balança for falsa, as poucas quinquilharias que eu consegui com a minha balança falsa, um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus vai bater na minha porta e falar, cadê? Cadê o que você ganhou com balança falsa? Veja só, qual que é o castigo que Deus anuncia contra quem vive assim? Versículo 13. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. O assim também tem a ver com o fato de que aqueles homens enriqueciam às custas de desolar os pobres. Eles enriqueciam às custas não de outros ricos, eles enriqueciam às custas da desolação, da fome, né? Da situação precária que os mais necessitados ficavam por conta das balanças
falsa. Ah, vocês estão prejudicando pessoas estão sendo lesadas pelo que vocês fazem. Gente passa fome por causa da exorbitância dos roubos de vocês. Assim também eu vou fazer com vocês. Olha o que Deus diz lá. E aí começa, né? Passarei a ferir-te e te deixarei desolada. Você está vendo que aí está no feminino, por quê? Porque Deus está falando com a cidade, ou o povo que mora naquela cidade, né? É com Jerusalém especialmente. Deus está falando com a cidade. E qual que é o castigo anunciado? Passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Eu vou cobrar a conta da balança falsa. Eu vou cobrar. Versículo 14: comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Algo cada vez mais comum nos nossos dias. Cada vez mais comum. Por quê? A gente está cansado de ver e sabe notícias, sabe disso, e provavelmente nós também já passamos por isso. E você ter condição de comer do bem e do melhor, do bom e do melhor, você vai e compra do bom e do melhor, traz para sua casa, enche a pança do bom e do melhor, e quando termina, seu filho olha, você vê, não tem nada diferente aí não para a gente comer? Ou a gente mesmo fica, mas eu queria alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando sim. Está faltando o sentimento de satisfação que Deus tira de você, que você não vai ter. Seu estômago é um buraco negro. É um buraco negro. Sua despensa vira um buraco negro. Tudo que você põe lá desaparece e você continua insatisfeito. Se já não fosse um problema, lembra de Eclesiastes? Nós lemos lá, Eclesiastes fala, se não me engano, capítulo 3 ou capítulo 4, que a pessoa, quanto mais rica, mais aumenta o número de pessoas que comem da sua riqueza. E os que roubam também. E o sujeito nem sabe quem é. O Senhor está falando, eu vou castigar vocês com isso. Vocês vão comer, a fome de vocês não vai passar. Vocês podem encher a casa de comida, podem colocar o tanto de alimento que vocês quiserem lá. Vocês vão continuar insatisfeitos. Vocês não vão se fartar, porque a fome vai estar enfiada nas tuas entranhas. Ou seja, não tem como tirar ela de lá. Não tem como acabar com essa fome. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. A ideia aqui é o seguinte: vai acontecer uma calamidade, uma grande invasão, por exemplo. Essa é a linguagem que está sendo usada. Ainda que venha uma grande invasão e você fique sabendo a tempo, remova os teus bens e esconda. Deus está dizendo, eu vou remover de vocês, vocês não vão conseguir livrar os bens de vocês, porque a espada eles serão tirados. Vocês estão pensando que eu estou anunciando calamidade e vocês vão conseguir esconder os tesouros de vocês de mim? Deus está dizendo, eu não vou aí pessoalmente, mas eu vou mandar alguém com uma espada tomar tudo que vocês têm. E realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Babilônia, Síria, Babilônia, medos, persas, todos foram saqueando. Especialmente Senaqueribe veio e fez o que Deus disse que ia fazer. Acabou com tudo. Deus está dizendo, eles aqui, os receptores dessa mensagem, e foi por isso o equívoco da semana, os receptores dessa mensagem aqui não estavam no exílio ainda. Mas Deus está dizendo para eles assim, olha, eu vou acabar com tudo que vocês têm, eu vou tirar de vocês. E ainda que você tente esconder, eu vou tirar a espada de vocês. Essa riqueza que vocês têm, que vocês acham que dá segurança, eu vou acabar com ela. E lembra que, sempre quando eu falo de riqueza, eu gosto de citar um exemplo, só para a gente entender muito bem o que é riqueza quando a gente fala na Bíblia. Porque quando a gente pensa em riqueza, normalmente a gente pensa num montante muito grande de dinheiro, de tesouros. Aqui, como o texto está apontando, focando em quem enriquece ilicitamente através de balanças falsas, então o texto está falando mais propriamente dito daqueles que tinham mais bens. Mas quando a gente pensa em riqueza e quando a gente pensa em colocar o coração nas riquezas, eu preciso
considerar o seguinte: o que é riqueza? O que é riqueza? Aí tem um exemplo que uma vez o Sr. Josias contou para mim, que eu gostei. Falei para ele: posso usar isso nas minhas ilustrações quando eu estiver pregando? Ele falou: pode. Então, um dos irmãos dele chegou um dia para ele e falou assim: olha, roubaram a minha joia. Ele falou: joia? Roubaram todas as minhas joias. Aí o Sr. Josias falou: viu, mas nem sabia que você tinha joia. Não, estou falando da minha caixa de ferramenta antiga. As minhas joias. Então, o que são essas nossas riquezas que a gente põe no coração? Não é necessariamente um montante gigantesco de ouro, de propriedades. Não. É aquilo que ganha o meu coração. Então não tem necessariamente. Então eu estou querendo fazer uma aplicação maior ainda. Eu não estou falando só com quem tem grandes propriedades. O texto não está falando só com quem tem grandes propriedades. O texto está falando com qualquer um que tenha riquezas adquiridas de forma injusta. E o que Deus está dizendo para nós desde o início é: tanto não ponha o coração nas riquezas, nem tampouco tenha riquezas mal adquiridas. Por quê? Porque quem faz isso e quem tem isso vai sofrer. Vai sofrer com o quê? Vai chegar uma hora que eu vou tirar isso de vocês. Vocês não vão se satisfazer com elas ou sem elas, e além disso eu vou tirá-las. E se vocês tentarem ocultá-las, eu vou tirá-las à espada. Mas vocês não vão ficar com elas. Versículo 15: semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. E a mesma coisa com a uva, e não vai beber o vinho. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, que não é só eu resolver a injustiça. Eu vou resolver a injustiça, tirando de vocês o que vocês nunca deveriam ter adquirido. Mas eu também vou castigar vocês. Vocês vão experimentar o que é trabalhar e não poder ficar com o fruto do seu trabalho. Percebe que vai além? Não é só equacionar o problema. Pegar o que não é de vocês, eu vou tirar de vocês de novo. Tirar a satisfação com aquilo, vou tirar também. Mas não só isso, eu vou um pouco mais adiante. Eu vou fazer vocês experimentarem o que é produzir e não conseguir ter o resultado da sua produção. Vão ficar patinando. E isso bate exatamente com o que acontece no período de exílio. E isso talvez bata também com alguns períodos da nossa vida, em que a gente viveu exatamente isso. Perdeu o que não foi bem adquirido, viveu uma insatisfação, ou vive uma insatisfação, e fica patinando, não sai do lugar. Planta e não consegue colher. Trabalha, e não consegue beber, e não consegue comer do fruto do trabalho. Alguma coisa está errada. Sim, em algum lugar, em algum momento, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito. E até eu entender isso, e aprender essa lição, e me arrepender diante de Deus, não há plano de negócios, não é estrategista, não é economista que resolva o problema. Porque o problema não é uma questão meramente humana. O problema é que Deus está cobrando esta conta. E nós todos, não só nas nossas relações comerciais, nós precisamos aprender essa lição. Porque essa lição talvez seja a resposta para o fracasso nosso em tantas empreitadas nossas. Essa talvez seja a resposta para muita coisa que a gente tenta fazer, não dá certo, e a gente fica falando: por que Deus não me abençoa? O que está acontecendo? Deus não gosta de mim? Por que tudo que eu faço dá errado? Será que não é a hora de eu passar a limpo tudo o que eu faço e ver se isso aqui não é, se o que eu estou vivendo não é exatamente o resultado das balanças falsas, das bolsas furadas, das quinquilharias que eu vou adquirindo, que não estou adquirindo do jeito certo? Versículo 16: porque observastes os estatutos de Onri, não sei, reverendo, toda vez que eu vou ler isso aqui eu tenho dúvidas, depois o senhor me ajuda aí, não tem acento, fica difícil de falar, né, quando é essas palavras. Onri. Pode ser dos dois jeitos, né? Vocês lembram quem é esse Onri? Não vale o reverendo. Vocês lembram? Quem é Onri?
Onri foi um rei de Israel, um rei mau. Mas ele talvez seja muito mais conhecido, aliás, o filho dele é muito mais conhecido do que ele. O filho dele é Acabe. Acabe. O que Deus fala a respeito de Onri? Onri tem uma, se você abra lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 21, fala sobre Onri. E aí a ideia não é imitar algumas coisas, é que lá em Israel e em Judá, quando você queria descrever alguém como alguém que faz uma coisa muito errada, ao invés de você descrever o que essa pessoa está fazendo, você chama, você é um filho de Onri, ou você fica andando nos caminhos de Onri e de Acabe. Esse é o pior tipo de xingamento ou de constatação que você podia fazer lá. É o pior. Vejam lá, olha o que está dito a partir do versículo 21. Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei. E a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, não precisa dizer, né? Basta lembrar o nome da mulher dele, você já sabe tudo sobre Acabe. Jezabel. Só de ouvir o nome a gente já se arrepia, né? Então esses dois reis era sinônimo de gente ruim, de gente má, de idólatra, de gente que praticava o mal, mas com gosto. Não é praticar o mal assim meio na dúvida, praticar com gosto, ao ponto de que em relação a Onri, a palavra de Deus diz que ele fez pior do que todos os reis antes dele. Irritou o Senhor. Como é que é isso, hein? Conseguir irritar Deus. E aí o que Deus vai declarar a respeito do povo de Judá, para quem essa profecia de Miqueias está sendo dita, é que eles são pessoas que andam na cartilha de Onri. É isso que ele está falando assim, ó, vocês leem na cartilha de Onri. Quem foi o pior? Foi ele? Vocês leem na cartilha dele. Vocês leem na cartilha dele. Vocês fazem o que é mal perante o Senhor. Vocês irritam a Deus. Ele, todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Vocês continuam a fazer o que eles fizeram. Pra vocês terem ideia de distanciamento, Onri e Acabe são de 800 a.C. e Miqueias de 700. Então aqui o lapso temporal é de 100 anos. Então estava muito fresco na mente daquele povo. Não é a mesma geração, mas é uma geração depois. Estava muito fresco quais eram as qualificações ou os defeitos desses 2 reis. E então isso era muito conhecido do povo. Então essa maneira com que Miqueias se dirige era muito clara. Estava muito fácil de entender o recado. E o recado é: vocês são idólatras, são corruptos, são maus, são desobedientes. Vocês fazem aquilo que Deus odeia, aquilo que irrita a Deus. É por isso que Deus está sentenciando vocês. E aí ele termina dizendo assim: por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Então vejam só,
desolação se cumpriu. Nos próximos 100 anos agora, em pequenos levantes ou em grandes levantes, toda a nação de Israel e toda a nação de Judá, e especialmente os moradores de Jerusalém, vão ser levados cativos. A cidade vai ficar realmente uma cidade fantasma, desolada. Na descrição que nós temos lá em Neemias, a cidade tem seus muros destruídos e queimados. Os sepulcros dos pais foram mexidos, foram violados. O templo foi saqueado e destruído. O livro da lei se perde debaixo dos escombros do templo. Ou seja, o que acontece com aquela cidade? Ela fica desolada. Se nós ligarmos isso com outro texto lá de Ezequiel, a justiça clamou tanto na praça que Deus ouviu e respondeu, e a cidade fica desolada. Os habitantes viram vaia, por quê? Porque finalmente os habitantes são levados. Imagine como funcionava isso. Eles eram colocados, bem dizer, eu acredito, só com a roupa do corpo, naquelas estradas para fazer aquelas jornadas como gente derrotada, gente que foi dominada, e eram levados para trabalhar para seus inimigos, para seus dominadores, naquelas estradas. Imagine que enquanto isso soldados e vizinhos vaiavam aquele povo. Vocês não são o povo de Deus? Eu imagino que as frases eram mais ou menos desse tipo. Não foram vocês que passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho? Não foram vocês que mataram todo o povo de Canaã, ou quase todo, e derrubaram os muros de Jericó? Agora vocês estão indo cativos para outra nação. E aí? Ou seja, eles vão ser vaiados. Trareis sobre vós a vergonha dos povos. E aí é interessante, porque aí o verbo diz que quem está fazendo isso são eles. Vocês vão trazer sobre vocês mesmos a vergonha. Ou seja, diante de todas as nações, vocês serão a grande vergonha. A grande vergonha. Alguma coisa parecida com o que a gente passou no futebol ano passado. Tanta estádio bonito, festa bonita, mas com as nossas complacências, mesmo com choro, não teve jeito. A vergonha veio em cima da gente mesmo. O país do futebol recebe uma Copa para tomar, como nunca antes na história, 7-1. Talvez essa seja uma maneira muito fácil de fazer a gente entender o que é se tornar o opróbrio dos povos. O país do futebol cedia uma Copa e toma de 7-1. É trazer sobre você o opróbrio dos povos. Todo mundo vai olhar e vai falar, que vergonha, não é isso? Exatamente essa imagem. Deus está dizendo, olharão para vocês e vão dizer, que vergonha. E quem está fazendo isso são vocês mesmos. Bom, todo esse texto tem aplicação lá nacional. Então eu posso aplicar esse texto de forma múltipla, de forma massiva. Posso aplicar esse texto para a cidade, para o país. Posso aplicar esse texto para a igreja. Mas principalmente nós temos que aplicar esse texto de forma pessoal. Porque as nossas ações nos levam pouco a pouco para isso aqui. A não ser que a gente ouça a mensagem e dê ouvidos a ela. Por isso muitos textos de profecias do Novo Testamento diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está alertando. Deus está me alertando. Quem tem ouvidos, que ouça. E aí a gente volta lá no versículo 9. Se você tiver sabedoria, você ouve e teme, porque quem está falando é o Senhor. Para mim que estou pregando, mas quem está falando comigo é o Senhor. Para vocês não é o Wesley, é o Senhor. E eu preciso considerar isso. Eu não uso balança com aqueles ferrinhos em cima, mas em algum lugar na minha vida tem uma balança que precisa ser ajustada, porque Deus não vai deixar a balança passar. Ele vai cobrar. Em relação a todos os nossos pecados e na nossa relação com Deus, obviamente Cristo foi aquele que levou sobre si toda essa dívida nossa.
Agora, dentro de um âmbito nosso, de vida cristã, não estou falando de salvação, estamos falando apenas de bem-estar, de como nós vamos passar essa caminhada nossa aqui, como filhos de Deus. Deus continua sendo sério como Ele sempre foi. Nós temos um texto em Isaías, que são contemporâneos. Lá no capítulo 1, Deus começa do mesmo jeito com aquele povo. Vocês são meu povo, ninguém questiona isso, é meu povo. E ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a lã. Mas tem um versículo no meio que diz assim: se quiserdes, o versículo 19, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, morrereis ao fio da espada. Não está dizendo que vocês vão para o inferno, ou que vão perder a aliança comigo, mas vocês vão experimentar uma morte dolorosa. Então é essa a ideia. Nós não estamos falando aqui de salvação ou não, mas nós estamos falando aqui de como Deus trata conosco. E aí, você pode pegar Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifará.